Bom, então hoje nós vamos fazer o estudo, a leitura, né, do capítulo 15 do Missionários da Luz. Nós encerramos o capítulo 14 na semana passada, que mostrou o trabalho espiritual para fazer toda a proteção de um bebê, né, que está sendo gerado, né, no interior da barriga da sua mãe. E terminou o capítulo com o sucesso, né, de todo esse trabalho quando Segismundo nasceu. O Alexandre, inclusive, junto com o André Luiz, estavam presentes no dia, né, do nascimento do Segismundo. Então, todos muito felizes ali que concluíram com êxito esse trabalho que nós vimos que não é simples por parte do plano espiritual, além dos cuidados que nós temos aqui na matéria. E hoje, então, nós vamos no capítulo 15. É um capítulo que, na verdade, infelizmente, é um resultado diferente do que o que acontece com o Segismundo. Se o Segismundo foi um sucesso por conta de que o Alexandre conseguiu, por conta de que os pais do Segismundo tinham um certo esclarecimento, já tinham uma certa receptividade, acataram o auxílio do plano espiritual. No capítulo de hoje, que se chama Fracasso, nós vamos ver um caso justamente de quando eles não conseguem fazer tudo o que eles estão fazendo, né? De amparo, de trabalho de proteção, de condução, de um novo espírito reencarnando. Então vamos lá, hoje eu acho que a gente consegue começar e acabar esse capítulo. Ele não é um capítulo longo. Então vamos lá. Fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: Agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, dirigiu-me palavras de encorajamento e, quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: Nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Então vocês se lembram que durante o capítulo já da reencarnação, o André Luiz perguntou, mas todos os casos são assim, né? E eles falaram, não, infelizmente todo o nosso trabalho às vezes não encontra a sintonia por parte daqueles que estão recebendo, né, esse novo espírito. E é o que o Alexandre agora está pedindo aqui para o Apuleio, o chefe dos construtores, para que o André Luiz concluísse o aprendizado, não só acompanhando um caso de êxito, né, numa reencarnação, como ele fala ali, né, num caso normal de reencarnação. Aí ele falando isso para o Apuleio, viu de perto um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Então, esse foi o caso que a gente estudou, que tem essas características. Então, o envolvimento desses espíritos, né, da mãe, do pai e do plano espiritual, resultando um sucesso ali no caso da reencarnação do Segismundo. Entretanto, o Alexandre continua falando para o Apuleio, né? Seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço para defender companheiros imprevidentes, que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Então, o Alexandre, o que o Alexandre está pedindo aqui é que o Apuleio mostre um caso diferente. E o que, como ele fala ali, né? O que infelizmente acontecem há centenas por aí. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou:
Não terá você presentemente um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio, atenciosamente. Temos o caso Volpini. Então vocês entenderam, né, o que está acontecendo aqui. O Alexandre pedindo para o Apuleio que acompanha. Eles são, então, espíritos construtores que têm uma equipe grande, que, pelo que a gente está vendo aqui, não trabalham unicamente num caso de cada vez. Então ele falou, atualmente, além do Segismundo, tem o do caso Volpini, que é um que a gente está vendo que não vai ser como o do Segismundo. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou. Logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Então, olha isso, o Apuleio está de antemão adiantando o que vai acontecer, né? Eles estão se esforçando, estão fazendo de tudo, mas pela experiência do Apuleio, ele já sabe que é um caso que o reencarne não vai dar certo, não vai se concluir. Vai acontecer o aborto, né, da criança, do bebê, do espírito que está vindo, reencarnando. Então fez todo o processo de ligação, mas não se conclui. E aí, então, o Alexandre, ouvindo aquilo, né, responde: quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não compreendeu a expectativa do nosso plano, não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação? Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. Olha que interessante que o Apuleio está falando. Porque no caso do Segismundo, tinha uma resistência, mas era uma resistência do pai. A mãe estava recebendo e estava fazendo todo o esforço para que aquilo fosse realmente. Ela esperava ansiosamente a vinda desse novo filho. E o pai estava com uma certa resistência. E olha o que o Apuleio está falando. Geralmente, né, quando a resistência, o desequilíbrio vem do pai ou de entidades malignas, então seres da sombra que querem impedir que aquilo aconteça, alguns recursos a espiritualidade consegue colocar de maneira mais eficiente. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Então, olha, vamos prestar atenção porque para que a gente não tire conclusões também, né? Não falou assim, ó, é impossível estabelecer proteção eficiente. Falou, é muito difícil. Então, existem casos que mesmo com a resistência da mãe, acontece a reencarnação? Sim, mas é muito difícil quando a própria mãe não aceita ou não quer aquele espírito que está vindo, ou aquela gestação indesejada. Porque quantos são os casos, né, que acontecem de uma pessoa que fica grávida e não queria ficar grávida? Mas, em alguns casos, o plano superior consegue fazer, mas é difícil. Dependendo do grau de desequilíbrio, dependendo do grau de ausência moral, né, como ele fala aqui, ó. Porque ele fala que a proteção, quando parte, né, por parte da mãe, fica difícil. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades. Então vamos também entender do que ele está falando. Não é um caso em que a mãe promoveu um aborto intencional. Ela não procurou um médico, ou ela não tomou uma pílula, ou ela não fez nenhum procedimento
para interromper a gravidez dela. É um caso em que a mãe ela menospreza o fato ou busca, como fala ali, leviandades, excessos e acaba com isso gerando o aborto. Então já era a terceira gravidez dessa mãe e esse espírito, pelo que o Apuleio está falando, pela terceira vez não vai conseguir vir. Eu não posso afirmar que é o mesmo espírito, né? É muito provável que seja a tentativa de reencarnação do mesmo espírito. No caso aí, como ele falou, o Volpini. Mas é que aqui falaram que 3 abortos inconscientes essa mãe já provocou por excesso de leviandade. E atualmente será vítima das próprias irreflexões pela terceira vez, segundo parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie. Então, olha isso, é uma mãe que quer continuar aproveitando a vida, não quer gravidez, não quer filho, não quer compromisso com o filho. Não entende essa responsabilidade que está chegando. É uma mãe que quer continuar gozando a vida, como ela entende que ela deve fazer. E com isso, ela acabou se afinizando ou atraindo irmãos desencarnados, entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro. Então, olha isso, a influência espiritual prejudicial ali já fez com que essa mulher grávida já se separasse, inclusive, do marido. Ansiosas por precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Então, olha o plano espiritual, quando a pessoa se sintoniza com vibrações menos dignas, o que o plano espiritual consegue fazer? Então, no caso, já conseguiram separar ela do marido e agora estavam arrastando ela para continuar na curtição da vida, que levou, provavelmente, né, a uma gravidez irresponsável, uma gravidez sem planejamento. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês. Olha isso. É uma gestação que já está bem adiantada. Então, o reencarnante, o Volpini, já está com 7 meses de idade esse bebê, de gestação na nova forma física. Mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. Então a espiritualidade não está falando assim, ó, vai acontecer. Mas por experiência, o Apuleio está falando, é o mais provável que aconteça. Porque sempre existe o livre-arbítrio, essa mãe pode a qualquer momento resolver ouvir a voz da consciência, ouvir um bom conselho, não dar vazão às ideias, né, malignas que muitas vezes podem fazer. Porque imaginem ela com 7 meses, um filho de 7 meses, partindo para uma noite que a gente nem imagina o que ela está planejando. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Então é nesse caso que hoje, agora, o André está sendo convidado a acompanhar. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou. Quer dizer, olha a postura de um espírito evoluído, né? Porque muitos de nós aqui já podemos estar julgando essa mãe fazendo tudo isso, né? Eu mesmo já fiz alguns comentários
menos edificantes com relação a isso. Mas é porque nós estamos aqui para estudar a situação, né? Mas o Alexandre ouvindo aquilo, porque assim, infelizmente o André precisa acompanhar algo desse nível, mas os espíritos não gostariam que precisasse acontecer isso. Se tem um espírito para reencarnar, um projeto, um planejamento, todo o esforço que os espíritos já devem ter feito até agora para chegar aos 7 meses desse bebê, infelizmente, não é o que eles querem. E aí o Alexandre não dá vazão a esses comentários menos dignos com relação a essa situação. E ele só fala: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Então não é a título de curiosidade, é a título realmente de conhecer a fundo os problemas para que a gente valorize o caminho reto, a saúde, né? Então, prevenindo, conhecendo a doença, a gente vai querer o caminho que não tem esse tipo de problema. Então, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Porque até agora nós estamos vendo, acompanhando os espíritos de luz fazendo um trabalho constante e, graças a Deus, conseguindo êxito na maior parte dos casos. Mas é como o Alexandre falou, para que a gente cultive o bem, é necessário a gente não ignorar a existência do mal. Para que a gente possa, conhecendo, evitar, prevenir. Com efeito, à noitinha chegávamos a Puleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. Então, olha isso. Aí, André Luiz com o Apuleio mais 2 chegaram nessa casa, que é uma casa, como ele descreve aqui, né? Uma casa de bom nível social, né? Residência confortável com uma aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobilado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Então, olha isso, no quarto dessa mãe, né, dessa grávida, dessa gestante, eles já perceberam 3 desencarnados sombrios, de forma horrenda, como ele fala, né? Que não perceberam a presença dos espíritos de luz, como a gente já viu inúmeras vezes nas descrições dos livros aqui do André Luiz. Os espíritos de baixo padrão vibratório não percebem, não conseguem visualizar o que está mais acima deles. Então eles entraram, viram e aqueles espíritos das sombras continuaram fazendo o que eles estavam fazendo. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. Então, olha isso também. Qual é o intuito do André Luiz de escrever isso para a gente? A gente entender como é que também acontecem do outro lado, mas não precisa pormenorizar, não precisa entrar em detalhes para que a gente não alimente esse pensamento, né, das artimanhas, dos mecanismos de ação do mal. Talvez isso quando a gente tiver mais condições, para que a gente consiga lidar com isso sem baixar o padrão vibratório, buscando auxiliar, buscando ter compaixão desses espíritos que ainda fazem esse tipo de coisa. E aí então eles conversando, né? A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Então, olha isso, eles estavam falando sobre o espírito que estava reencarnando na barriga daquela mulher. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Olha isso, eles se referem ao bebê, né, ao espírito que está ali, como um intruso, um indesejável intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade.
Porque o que esses espíritos querem? Eles estão próximos dessa mulher porque sabem que ela tem receptividade para esses desvios que eles querem, de abusos, né? Como eles falam, né? Na questão sexual, na questão de bebida, na questão de droga, não sabemos exatamente detalhes por enquanto. Eles querem que ela continue naquilo. E um bebê iria atrapalhar tudo o que eles estão, na verdade, se aproveitando. Porque os espíritos se alimentam dessas vibrações. A gente já entendeu isso também. E então eles estimulam as pessoas que têm tendências àquilo a fazer aquilo para que eles também se sintam satisfeitos. Ou porque eles têm algum problema pessoal. Porque a gente sabe que são essas, entre outras, né, mas principalmente essas duas causas. Ou os espíritos só querem se satisfazer nas sensações, ou eles têm um problema pessoal com aquela pessoa e querem prejudicar ela. Querem que ela afunde, querem que ela caia, para ver ela sofrer mesmo. Mas no caso aqui, eles estão incomodados com a presença de um bebê na barriga dela. E aí falando que na primeira oportunidade eles vão conseguir botar ele para fora. Quando isso ocorre, disse outro, é que há mãos de anjo trabalhando por trás. Então o outro está falando, como que esse bebê ainda está na barriga dela? Aí o outro fala, quando isso está acontecendo, é porque tem mãos de anjo. Eles não estão enxergando, mas ouvi dizer que são os espíritos que vêm de lá de cima que cuidam para que isso continue acontecendo. E aí olha a resposta do outro na conversa, né? Pois que vão para o inferno, exclamou o que merecia, o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Porque um filho intrujão em nossos planos é preciso combater até o fim. Olha a conversa dos espíritos da sombra com relação àquela gravidez. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Mas temos conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não confio em que se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com que contamos agora. Olha, se não é exatamente o que eu falei. Eles têm uma pessoa nas mãos dele para fazer o que eles quiserem. Agora, se viesse um filho, a gente sabe que um filho muda muito na vida de uma pessoa. Algumas não, ainda mesmo o filho vindo ao mundo, não se dão, né, ao compromisso, ao dever, mas no caso dela, eles estão temendo isso, que ele não venha a nascer, porque senão vai roubar essa pessoa deles. Vai tirar das mãos deles, né? Então o filho iria roubá-la deles. Todas as atenções dela convergiriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônio para agir também. Olha que triste essa conversa. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos segregá-lo à distância por mais tempo, caso se verifique a realização. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Olha o grau de aspereza desse espírito, né? Como era diferente aquela paisagem interior comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentemente à tarefa reencarnacionista. Então, André Luiz estava surpreso como era diferente o caso com relação ao que ele tinha acabado de observar. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação
do novo corpo de Segismundo. Então, tanto por parte dos encarnados, quanto por parte do auxílio espiritual, o André Luiz estava percebendo uma diferença muito grande. E aí, ele observando, pensando sobre isso, né? O Apuleio fala: está observando, falou Apuleio gentil, nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes, devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Então, olha que triste. Isso realmente, se a gente for pensar, para a nossa vida aqui encarnada, né, a gente vai conhecer casos de pessoas, de famílias felizes porque chegou uma notícia de uma gravidez, e casos contrários a isso, né, das pessoas que não querem, nem por parte do pai ou por parte da mãe, ou por parte de um só, no caso aqui, por parte da mãe. Talvez o pai tivesse interesse na criança, mas foi afastado. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei. Aí agora o André Luiz está se questionando. Mas, gente, o plano espiritual ajudou muito no caso do Segismundo. E aí ele pergunta: mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? Então, olha o que ele está perguntando, André Luiz, né? Eu estou vendo só 3 espíritos das sombras aqui. Ela não tem ninguém que ama ela, que gosta dela, que trabalha por ela, que cuida dela. Essa futura mãe não tem relações com a nossa esfera, com o nosso lar ou planos mais altos? De qualquer modo, respondeu ele, né? O Apuleio respondendo para ele. Sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Então, aquela questão da sintonia, da receptividade, que a gente viu no começo de todos esses livros do André Luiz. O próprio André Luiz tinha benfeitores, mas se fechou. Então, ele se afastou do auxílio do plano espiritual voluntariamente. Por revolta, por medo, por crise de consciência, uma série de coisas, ele não conseguia acessar o auxílio. Então, essa mãe tem espíritos que se preocupam com ela? Com certeza. Mas ela voluntariamente se afastou. E quando nós nos afastamos do auxílio superior, eles não podem fazer nada. Eles têm que esperar a parte daquele, do espírito interessado em receber o benefício. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Então, olha isso, essa mãe se chama Cesarina. E o Apuleio está falando, ela tem vários amigos do plano espiritual, mas a postura dela se incumbe de colocar eles longe. Então, por que não chega o auxílio? Porque ela não abre o canal. Porque ela não quer esse auxílio por enquanto. Ela quer continuar afundando nos prazeres da vida. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Então aí o André Luiz ainda está inconformado, fala assim, mas ela pode ter amigos, mas e um pai e uma mãe não vão deixar ela passar por isso. Eles não podem, ela não tem pai e uma mãe que pode defender ela contra esses espíritos das sombras? E aí olha a resposta do Apuleio. Tem um pai que a estima com extremos de afeto. Talvez a gente comece a entender aí a dificuldade dessa infeliz Cesarina. Ela não tem uma mãe que tem um afeto muito grande por ela. Ela hoje talvez reflita aquilo que ela também recebeu como filha. Porque a resposta do Apuleio, se ela não tem um pai ou uma mãe, ela tem um pai que estima ela com extremos de afeto, esclareceu o diretor.
No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida. Vocês têm noção disso que a gente está tomando conhecimento aqui nesse capítulo? Então é um pai que vela, que ama tanto ela, que quis tanto ajudar ela, mas por ela ser ainda uma filha leviana e grosseira, ele sofreu já tanto por ela que os espíritos que cuidam desse pai levaram ele para um tratamento de esquecimento temporário da filha. Vocês entendem o que isso significa? Alguns problemas das nossas existências a gente só consegue resolver com o esquecimento de uma reencarnação. A gente já entendeu isso também. Então, muito do que a gente tem de desafeto, de desequilíbrio do lado de lá, para que a gente consiga resolver, a gente nasce e reencarna com o esquecimento temporário, para que a gente comece de novo sem estar totalmente desorganizado. E olha o que esse pai foi submetido a um tratamento para esquecer que ele tem essa filha, até que ele se recorde e se aproxime dela sem angústias emotivas. Então não está sendo bom nem para ele nem para ela, porque ele tentando ajudar, entrando em desespero, sofrendo por conta da grosseria dela, da leviandade dela, ele também afunda e todo mundo vai lá para baixo. Então o plano espiritual levou ele, fez um tratamento para que ele esquecesse da filha, para que depois ele pudesse recordar em condições. Agora, o que isso tem de interessante? Ele não está reencarnado. Então é possível no plano espiritual um tratamento para poder esquecer, amenizar certas lembranças. Olha como a gente começa a entender com esse parágrafo uma série de coisas. Porque quando a gente desencarna, se a gente não está em condições, a gente não lembra todo o passado nosso, das outras encarnações e tudo mais. À medida que a gente vai tendo condições, a gente vai recordando. E do mesmo jeito que vou dar outro exemplo aqui. O André Luiz, para poder ir lá no segundo livro, descer no umbral, ele não recebeu um tratamento para que ele pudesse ter a visão e a audição mais aclarada? Então, no plano espiritual, a manipulação magnética ajuda, de certa maneira, a potencializar certas coisas ou a inibir certas coisas. Então, esse pai foi levado para se esquecer temporariamente da filha. O assunto era novo para mim. Havia então recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Olha aí a pergunta do André Luiz, justamente isso. Então é possível isso no mundo dos espíritos? Apuleio sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Então, olha isso. Quando eles perceberam que era prejudicial, o amor daquele pai era puro. Mas a dureza e a ingratidão não poderiam prejudicar esse amor puro, então ele foi afastado temporariamente. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração. Então, olha, mesmo sendo alguém muito importante para aquele espírito, eles entendem que uma distância temporária é necessária, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro.
Então é porque o pai, aquele pai não conseguia fazer aquilo por conta, sozinho. Então a espiritualidade interveio. Nesse instante, Cesarina penetrou o quarto em seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Então, os espíritos construtores desse caso estavam trabalhando lá. E aí eles falam para o Apuleio: infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam, a estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres de abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lamentáveis e enorme quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Então, tanto ao sexo desregrado quanto à bebida alcoólica. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpine é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. Então, se essa mãe sair naquela noite, vai ser o último. O espírito do Volpine está no limite de aguentar, de persistir, né, naquela ligação com aquele feto. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Então, olha isso, com 7 meses, ela se aprontava de maneira a tentar esconder que ela estava grávida ainda. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpine era muito diferente do processo de reencarnação verificado na casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou. Tentarei o derradeiro recurso. Então, olha isso. O Apuleio, avaliando a situação, falou: ainda eu tenho mais uma tentativa. Eu vou tentar o último recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação.
Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Então o Apuleio foi atrás de uma amiga que morava junto com ela, né? Uma senhora idosa. Provavelmente essa mulher se separou do marido, né? Deve estar morando de favor na casa de uma amiga, não sabemos o que é, mas parece isso. E aí o Apuleio foi atrás dessa alma para poder tentar. Num gesto bondadoso, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se cercou de Cesarina com muita ternura e falou. Então, olha aqui, mais uma vez, aquilo que nós vimos no começo do livro. Eles colocando a mão na fronte de alguém que está encarnado e por intuição fazendo aquela pessoa falar um pouco do que aquele espírito quer passar. Vocês se lembram no começo do livro? A irmã daquele rapaz desequilibrado e daquela mãe recebendo a influenciação espiritual e ele agora usa essa senhora para tentar falar com a Cesarina. Minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nova residência como se o fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como atender à situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui. Então imagina, o André Luiz não quis nem descrever a reação desses espíritos da sombra ouvindo aquela senhora falando daquele jeito, querendo cuidar dela. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: Tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me a virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança nem é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? Olha então o que aquela senhora, Dona Francisca, né, falou através da influenciação do Apuleio. E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpine se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfume, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada
mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. Então imaginem que triste que é isso, né? O trabalho grande do plano espiritual e a pessoa, como muitas vezes a gente vê, ouve conselho, e na verdade não, fica tranquila, tá tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. E segue por aquele caminho. E aí os espíritos, né, do bem ali falando, infelizmente fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpine para recolhê-lo em lugar conveniente. Então olha o que o Apuleio está fazendo. Ele dispensou os outros espíritos construtores e ele, como chefe dos construtores, sabendo, olha isso, eles não abandonaram, eles não abandonam, porque alguém tem que cuidar do espírito que estava reencarnando. E aí o Apuleio falou: podem ir, eu mesmo vou com o André, porque o André está aqui para aprender, né, para acompanhar, vou atrás do Volpine para recolher ele num lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Então, olha isso, está falando. Os espíritos superiores, eles não são frios a isso tudo que está acontecendo. Eles não são insensíveis. Por isso, eles estavam consternados, não revoltados, porque espíritos superiores não ficam revoltados. Consternados, porque estavam tristes de tanto empenho e infelizmente não ia dar certo. E aí o André Luiz acompanha o Apuleio. Durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior. Olha isso. A festa já chamava a atenção, mas a quantidade de desencarnados nessa festa era ainda maior do que de encarnados. Tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantendo-se indefensiva, advertiu-me o diretor: são poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Olha o que o Apuleio está falando. Não é qualquer espírito desencarnado que não esteja no umbral que consegue entrar num ambiente como esse para trabalhar em serviço de proteção adequadamente. Ó, com pouco tempo de experiência, poucos são os que podem e que entram num ambiente como esse, onde é dominado pelos espíritos das sombras. Então, festas desses níveis, bares onde é exagerado a questão da bebida. Aliás, esses dias eu ouvi uma história de um médium brasileiro muito sensível, né? E ele estava contando que ele não gosta de ir em bar por conta da vibração dos espíritos que estão ali sendo atraídos pelo prazer da bebida, da comilança e tudo mais. E esse médium falou que entrou num bar porque ele insistiram para que ele fosse. E diz que quando ele entrou nesse bar, ele viu, né, o garçom trazendo as bebidas e espíritos, um espírito, na verdade, ele descreveu um espírito especificamente, com um aspecto muito ruim, colocando um pozinho preto, aparentemente, né, alguma substância negra, espiritualmente, no copo que estava sendo servido, né? E quando ele viu aquilo, a reação dele foi fazer uma oração. Então ele fechou os olhos e se concentrou fazendo uma oração para elevar o padrão vibratório daquele ambiente. E aí ele relata, ele falou, a hora que ele fechou os olhos e começou a oração, apareceu na frente dele, porque espiritualmente não tem fechar os olhos, né? Então o espírito consegue aparecer para a visão espiritual dele, como ele era médium. Diz que esse espírito que estava botando o pozinho enfrentou ele cara a cara e falou para ele: "O que você está fazendo?" Ele falou assim: "Eu estou aqui fazendo uma oração." Ele falou: "Xiu."
Aqui quem manda sou eu. Se você quiser fazer isso, você vai fazer lá fora. Aqui o ambiente é nosso. Então a gente não imagina o ambiente vibratório que está num bar, muitas vezes, ou numa festa, onde o desequilíbrio reina com relação à bebedeira, a cigarro, a comilança, a prazeres sexuais desse nível. Então imagina, esse médium conta isso falando que ele estava intimidado por conta do que ele via. E ele mesmo já tinha falado, eu não queria ir. Eu fui por insistência dos meus, não sei se era familiar ou amigo. Então a gente não imagina. E aqui é o que o Apuleio está falando. E mesmo os espíritos que estão indo trabalhar pelo bem, os que não têm experiência não podem entrar num ambiente como esse porque são dominados por esses espíritos das sombras. E aí, então, o Apuleio fala para o André, para ele se preparar, né? Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como uma criança semiconsciente. Olha que triste a cena. O bebezinho abraçado naquela mãe, que não estava nem aí para ele. E aí o Apuleio entra e recolhe aquele espírito. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Olha isso, o Apuleio deixou o espírito do Volpini com o André Luiz para poder cuidar da mãe, para poder cuidar daquele útero. E aí ele falou calmo para o André. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Olha um espírito de luz o que faz. Não critica, não condena aquela mãe que está fazendo tudo isso. Ele quer socorrer ela também. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista, mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Então, olha isso. Aí o André Luiz quis ver o desfecho. O que aconteceu com aquela mãe? Ele acompanhou o Volpini, que foi conduzido a um hospital, um ambiente de socorro daquele espírito que tinha desencarnado, ainda dentro do útero da mãe dele. E aí o André Luiz acompanhou o Apuleio, fez os afazeres dele, que ele tinha outros afazeres, e na manhã seguinte voltou na casa para poder ver como é que aquilo o desfecho da história, né? Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Então, olha isso. Aí, o André Luiz, acompanhando o caso, viu que chegou alguém, uma vizinha, para perguntar para aquela senhora Francisca o que o André Luiz queria saber. E aí a Francisca explica. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Então André Luiz conseguiu o que ele queria e informação sobre onde ela estava. E ela estava num hospital, foi em estado grave, recolhida numa casa de saúde. O André Luiz conseguiu ouvir qual local era esse e foi atrás dela, né?
fortemente impressionado, vinha a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. E aqui termina esse capítulo triste, mas que, como eles falaram no começo, é para que a gente conheça o mal, valorizando cada vez mais a nossa conduta no bem, para que a gente busque se afastar desses tipos de condutas, da forma pensamento que se afasta, né, das leis divinas, das obrigações e de tudo mais. E é o mais um caso, como muitos que a gente às vezes ouve por aí, né? A pessoa estava grávida e infelizmente abortou. Abortou naturalmente. O bebê faleceu, o feto ele veio a óbito dentro da barriga. Mas às vezes é porque o feto precisava passar por isso, às vezes é por abuso que a mãe cometeu nesse processo de gestação. E aqui então encerra esse capítulo que se chama Fracasso, para que a gente entenda que por mais que a espiritualidade trabalhe, se ela não encontrar condições por parte dos encarnados, eles não têm o que fazer. Tem limite. Então tem até onde eles conseguem ir, só que dali para frente a parte do encarnado não é feita e as coisas não acontecem. E nesses casos, infelizmente, não ou se julga a um desamparo por parte de Deus, né, por parte dos espíritos, e a gente está vendo aqui o quanto que eles trabalham constantemente em benefício de situações como essa, mas isso a gente pode estender para as outras situações. Eles estão trabalhando por nós constantemente. E às vezes somos nós quem não ouvimos e fechamos as portas, né, para tudo isso. E então encerramos hoje o capítulo 15, deu para concluir, né, e do começo ao fim. Eu não sei se vocês têm algo a mais, né, que queiram comentar aí ou fazer alguma pergunta. Tudo bem? Por todos? Marco, Oi. como que... Porque assim, você falou que quando a pessoa não quer ter filhos, é uma opção dela não ter filhos. Isso é ruim ou isso já está previsto, por exemplo? Thelma, não, isso daí é assim, ó. Uma coisa são distintas, né, as coisas que nós estamos falando. Uma coisa é você não querer ter filho, mas você pode ter outros projetos, outras coisas. Mas o que nós estamos questionando ou hoje, né, entendendo, é quando mesmo não querendo, as coisas acontecem. E aí você ainda assim teima por falar assim, não, eu não quero. Então, isso é ir contra uma definição divina, né? Agora, é muito, eu acho, Thelma, que a gente não tem condições de julgar, por exemplo, uma decisão como essa de uma pessoa que nessa encarnação resolveu não ter filho. Nós não conhecemos a bagagem espiritual, as histórias de outras vidas que levaram a ela nessa ter essa Eu não postura. queria. Então a gente não tem como saber. São só realmente os espíritos que conhecem todo o conjunto de informações que poderiam falar, não, nesse caso ela está sendo egoísta. Ou não, nesse caso ela veio para não ser mãe. Ela veio com outras missões para aprendizado nesse sentido. Então a gente não pode julgar, eu acho que com relação a isso. Mas o que a gente aprendeu nessa lição é o seguinte: bom, eu não quero, mas aconteceu. O que eu vou fazer? Agora a gente tem noção, né, do envolvimento Entendi. espiritual. Aliás, se ela chegou a ficar grávida, foi por uma imprevidência dela, uma imprudência. Então, se ela não queria ter filho, ela deveria então agir coerente com essa decisão e não de começar um novo processo, né, de um novo ser e resolver interromper como se não fosse nada, como se não tivesse importância. É que por falta de informação, às vezes a gente acha que não é tão importante assim, mas a consciência sabe, né, Thelma, eu acho. Mas, no caso, eu conheci uma pessoa que ela não sabia que ela estava grávida. Hum.
E ela teve o bebê, ela começou a engordar, ela achava que era gordura, e ela teve o bebê de 9 meses, sem saber que ela estava grávida. Sim, E ela fez toda a sorte de loucura durante esse período. sim. E a criança nasceu saudável e tá aí, Mesmo tá um assim. moço hoje. Sim. E eu já ouvi Mas, histórias parecidas com essa também. Não é, acho que é a única, né? não, acontece, né? Mas assim, de repente essa pessoa realmente, o menino, né? Ele tem uma missão aqui e importante, tanto que ele foi guardado, né? Vamos dizer assim, durante os 9 meses para poder realmente encarnar, né? Exatamente. Exatamente. Mas é tudo mistério, né? A gente não sabe. A gente está tomando conhecimento de dois exemplos, né? Mas eu acho que isso varia ao infinito, né, Thelma? As É. histórias das reencarnações, as necessidades. Então, como a gente viu, os planos reencarnatórios são estudados minuciosamente por parte da mãe, por parte do pai, por parte da família, por parte do reencarnante. E eu acho que aqui a gente está numa pincelada, né, dessas Uhum. possibilidades. Então, num caso como esse, com certeza existe uma razão, né? Para essa mãe, mesmo com esses abusos, eu acho que ela inclusive já sentiu uma grande surpresa e um choque e talvez até uma crise de consciência. Meu Deus, o que eu fiz enquanto eu não sabia, né? Não, no dia que nasceu, ela só chorava, porque ela falava assim, mas eu tomei um monte de bebida no dia anterior, sabe? Ela estava chorando e desesperada que isso fosse fazer algum problema, trazer Sim, algum problema para o bebê. sim. Mas foi muito chocante para todo Chocante, mundo. mas a gente imagina, né, que com certeza já foi uma lição, né, uma grande lição e que está sendo bem aproveitada por parte deles. Assim esperamos, né? É, Certo? Mas é isso. Muita é coisa disso, dessa história, a gente agora desdobra, né, em ideias, em pensamentos, em dúvidas. é verdade. Bom, mas se ninguém mais, Nona, você quer falar algo? Se não, Não, encerramos por hoje. Agradecemos a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade, pela presença de todos e uma ótima semana para todos. Até a semana que vem. Capítulo até. 16, semana que vem. Obrigada. Então, Ótima Boa tá. noite. semana para Tchau, Tá. tchau. todos. Boa noite.